Uma ótima tarde a todos. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a caridade do convite do Instituto Espírita de Cultura. Gostaríamos de agradecer a presença do Gabriel Mamed, que representa todos os trabalhadores do movimento espírita do estado do Ceará, que tem nos oferecido o que nós diríamos que já era o suficiente. Dr. Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, Peixotinho, e nas nossas reuniões temos a graça de muitas vezes receber um espírito que nos alegra o coração, um sertanejo cearense, Zé Grosso, assim conhecido, que deixa os seus versinhos, suas trovas, que encantam e brilham as nossas semanas e a nossa vida espiritual. Então nós lá no pequeno centro espírita em São Paulo, Cisco de Luz, temos, eu digo, uma filial do Ceará. Uns 30% dos nossos trabalhadores encarnados são cearenses. Os desencarnados, acho que quem não é mineiro é cearense. Então nós ficamos profundamente agradecidos por esse convite. Eu estou aqui, na verdade, que nem criança quando vai apresentar trabalho na escola, na frente de dois grandes professores das nossas vidas, dois grandes mestres e dois pais, porque aqui no Nordeste como um todo tem que ser que nem tapioca, dobrado, professor Severino Celestino e Jorge Alahá. Eu não me sinto na condição de apresentar o tema a vocês, mas eu estou aqui que nem um aluno, que nem um estudante. Então falar de Gênesis, o primeiro livro da Torá, do Antigo Testamento, é falar sobre o princípio de tudo, o princípio de todos os princípios, as tradições espirituais das quais rezam as tradições, foram trazidas a lume por Moisés. Emmanuel o denomina como um médium extraordinário. Emmanuel coloca Moisés na condição de o profeta maior. É interessante que nós venhamos a observar e, se necessário, ressignificar a condição de Moisés, porque quando nós encontramos a definição de Emmanuel sobre mediunidade e também parte da definição de Allan Kardec sobre a mediunidade, eles nos falam sobre a capacidade de interpretação do medianeiro como um instrumento fundamental. Moisés pôde ser capacitado intelectual e moralmente para que trouxesse a lume aquilo que se torna imperecível aos olhos do mundo. Nós encontramos Moisés na sua história, na sua jornada vindo ao mundo com o ódio do faraó, que havia recebido uma profecia, uma revelação que nasceria um garoto hebreu, um menino que libertaria o povo de Israel. Mas ele, se antecipando a esse momento, decide que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos, jogados no rio Nilo. Moisés é colocado aos 3 meses, um pouquinho maior espiritualmente que os outros, em uma cestinha de junco e betume. E quando ele desce aquele rio, nós encontramos a figura de Tarmus, uma mulher, filha do faraó, princesa, que segundo as tradições rabínicas, segundo o conhecimento do povo judeu, ela se encontrava tomando banho fora do palácio, porque ela tinha lepra. E assim nós encontramos a condição dos impuros, espiritualmente denominados na tradução equivocada da lepra, no Antigo Testamento, sempre para fora. Então o cego Bartimeu, para fora da cidade de Jericó, aquele no livro de Números que contrai lepra, se afasta, e até não muitas décadas atrás, os leprosários que afastavam as pessoas da convivência. Tarmus, ela, a filha do faraó, ali se banhando, vê aquela cestinha na imensidão do rio Nilo. Ela estica suas mãos e diz a tradição que seu braço se estendeu por muitos e muitos metros,
obviamente um símbolo, uma metáfora, uma parábola, e que nos quer representar que todo aquele que se esforça no caminho do bem, ele coloca o pé, Deus põe a estrada. São realizados aquilo que parece então supernatural, mas ela, quando traz aquele menino, aquele bebê, e assim abre a sua cestinha, a luz que irradia de Moisés cura a sua lepra. Aqui nós podemos sim compreender Moisés como um médium também de cura, mas muito mais do que isso, o processo de autocura de Tarmus, que ela se torna então livre por ter amado aos seus inimigos, demonstrando que a missão de Moisés, desde o princípio do seu nascimento, é a redenção espiritual, a mansuetude, e demonstrando que ele teria o seu papel de pacificador na história da humanidade. Ele foi criado ali no palácio do faraó como um menino com acesso um pouco diferenciado a tudo que encontramos à época. Nós devemos nos lembrar que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz sobre as 4 raças adâmicas e o povo egípcio ali na sua altivez, na sua condição de superioridade para com o conhecimento do plano espiritual. Os egípcios traziam os conhecimentos do plano espiritual oriundos do exílio de Capela. Eu costumo dizer, os egípcios seriam como se uma parte de nós espíritas, conhecedores da mediunidade, da obra de Allan Kardec, do Evangelho, não nos esforçando como trabalhadores da última hora, fôssemos compelidos a processo de exílio na transição planetária. Nós chegaríamos a outro orbe, o planeta Terra, no caso dos egípcios, com um conhecimento espiritual grandioso. E quando o Emmanuel descreve, eu fico até com um pouquinho de inveja dos egípcios, porque ele nos diz que o conhecimento de magnetismo, nós não temos nem uma pequena parcela a lume nos dias de hoje, que o seu conhecimento sobre a vida após a morte, sobre o seu conhecimento das origens espirituais, estavam todos extremamente bem preservados, mas não para todo o povo egípcio. Criavam-se grupos, os iniciados, e os iniciados do Egito Antigo, eles transmitiam de mestres para discípulos. Em muitos dos iniciados, nós encontramos os faraós como sendo aqueles que recebiam esses conhecimentos dentro das pirâmides. Dona Sol, que alegria a senhora se encontrar aqui conosco. Uma honra estar aqui a senhora. Assim então, Moisés, como sendo criado como filho da princesa do Egito, que tem o seu nome registrado como Bátia, filha de Deus na Torá, e não como Tarmus. Moisés recebe esse conhecimento e ele tem a possibilidade de transmitir ao povo de Israel. Quando nós encontramos Moisés na condição de moralmente capacitado, na condição técnica do conhecimento dos egípcios, na condição de um missionário que desafia o seu tempo, e quando o que talvez estivesse reservado para ele fosse o cargo de faraó no futuro, ele escolhe a libertação dos escravos de seu povo, a libertação do povo de Israel. Moisés preenche a categoria daquilo que Emmanuel vem nos dizer no livro O Consolador, quando é questionado na pergunta 276, se os profetas do Antigo Testamento eram inspirados diretamente pelo Cristo. E Emmanuel diz que eles eram diretamente inspirados pelo Cristo. Como nós vemos, por exemplo,
Paulo sendo diretamente inspirado pelo Cristo quando escreve as suas epístolas, mesmo que a mensagem viesse por algumas vezes através de Estevão, que aconchegado a ele, diz Emmanuel, transmitia o pensamento do Cristo. Nós estamos então diante de Emmanuel nos trazendo que a par do Evangelho, lado a lado, estão os poemas de eterna claridade do Antigo Testamento, clarões imortais, que lamentavelmente apenas de mestre para discípulos no judaísmo foi transmitido esse conhecimento, não para todas as massas, porque Moisés trazia leis a todos e reuniões fechadas, como por exemplo aqueles que se reuniam em torno do tabernáculo, os anciões, os Ziknim. Eles ali recebiam uma parcela mais especial. Os grandes rabinos sentam com seus discípulos, que eram e são até hoje escolhidos para receberem essa carga de conhecimento. Isso é um pouquinho de como nós recebemos o livro de Gênesis através desse extraordinário médium. Como se divide o livro de Gênesis? Pedagogicamente eu fiz uma divisão, 3 momentos. O princípio de todos os princípios, onde a gente descobre o que é Deus, Espírito e Matéria. Parte 2, a evolução anímica e a criação do homem, o ápice da criação. E a parte 3, o princípio da redenção do espírito humano. E o livro de Gênesis, ele tem uma peculiaridade. Ele é como o quadro da Mona Lisa, que por onde você anda, não importa quantas pessoas estejam olhando, a impressão que se dá é que o seu olhar acompanha a todos. Então todos nós podemos olhar para este texto e obter diferentes interpretações, diferentes níveis de interpretação sobre o texto, mas de todos os ângulos o texto olha para cada um de nós. E eu estou dizendo isso porque o texto, ele trata do princípio do universo e ao mesmo tempo do princípio da terra. Depende o ângulo onde você lança o seu olhar, e também sobre o princípio de nós mesmos, e também sobre o princípio daqueles que ainda não estão com um princípio inteligente individualizado. Sempre abrange toda a obra da criação. O principal protagonista do livro de Gênesis, sem sombra de dúvidas, Deus. Deus, que é o criador do princípio. Quando então é trazido o primeiro versículo, no princípio criou Deus céus e terra. Céus no sentido de plano espiritual, Jesus ascendendo aos céus, não ao céu físico, ao céu espiritual. Terra, toda a matéria também foi criada por Deus. O nosso planeta também criado por Deus. Mas como a gente pode se entrever por entre essas escrituras a compreender Deus? Porque na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos é questionado por Allan Kardec: pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Não, falta-nos o sentido. Mas logo na pergunta número 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? E aqui os Espíritos dizem, de algumas sim, o homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. O que os Espíritos estão nos dizendo? À medida que nós evoluímos, nós tiramos as escamas dos nossos olhos para enxergar a Deus. Qual é a dica do livro de Gênesis para nós compreendermos a Deus? E aqui uma frase psicografada pelo espírito de Eurípides Barçanufo diz: observar o plano cósmico maior na imagem do universo é contemplar a obra magnânima de Deus
manifesta na matéria das estrelas. O que o professor Eurípides está nos dizendo? Ele está nos dizendo que se a gente quiser compreender a Deus, a gente precisa olhar para o universo criado por Ele. Reconhece-se o autor pela sua obra. E é isso que a gente observa quando o Espírito de Maria, mãe de Jesus, se aproxima do professor Eurípides, quando ele passava num dos momentos de turbulência, assumindo o espiritismo publicamente. Ele, um homem altamente reconhecido na sociedade tradicional e pequena da antiga Sacramento, ainda pequena, nós encontramos ali ele obtendo seus alunos, saindo do liceu sacramentano. Ele estava um tanto quanto duvidoso sobre o que fazer com a escola, sobre fechar, sobre como prosseguir, já que aquela comunidade bastante católica havia naqueles dias na sua boca os ditos de que Eurípides Barçanufo tinha enlouquecido e se enveredado pelo espiritismo. Então Maria, mãe de Jesus, se aproxima e ele, assim pela primeira vez com contato com esse espírito, entra em transe completo e ela lhe diz: meu filho, não feche a escola, apague da placa o nome Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana, e coloque Colégio Allan Kardec. Você quer entender Deus e o seu propósito? Trabalha contra todo tipo de vaidade humana e orgulho que exista no seu coração, no meu coração. A partir da simplicidade, nós executamos as tarefas propostas por Deus. E continua ela: dê aulas do Evangelho de meu filho nos dias da quarta-feira e monte um curso de astronomia. E se alguém ficou com dúvida, ela repete: monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Jesus. O professor Eurípides Barçanufo, na Pedagogia de Educação de Espíritos, coloca observar a natureza e o universo como um todo, como a forma de nós retirarmos parte das escamas dos nossos olhos, pelo menos a contemplar intelectualmente o tamanho e a proporção da obra que Deus criou sobre a terra. E conta-nos no livro A Nova Era, Chico Xavier, certa feita, querendo conhecer Deus, em uma conversa íntima com Emmanuel, ele nos conta que Emmanuel diz a ele: você quer conhecer Deus? Compreender um pouco mais? Eu vou te mostrar. E ele sai, diz Chico Xavier, como se estivesse em um foguete desdobrado, enxerga o nosso planeta, enxerga o sistema solar. Ele diz que logo após vê a constelação de Andrômeda. Depois ele diz que já não sabia o nome da outra constelação que estava ao lado, ele não conseguia se lembrar, mas logo após isso ele vê a Via Láctea, em torno dela, já com centenas de bilhões de sóis e sistemas planetários. Ele enxerga outra galáxia que ali se enovelava com a Via Láctea, uma nebulosa e outra nebulosa, e ele diz para Emmanuel: eu já estou tão cansadinho, eu já sei que está tudo no seu lugar, deixa eu voltar para minha cama e tomar um cafezinho quente, como um bom mineiro. Então Chico retorna à sua condição, compreendendo que tudo está devidamente colocado. Mas para compreender Deus, o livro de Gênesis dá a criação de todo o universo. E assim os Espíritos vão nos trazer alguns atributos para que nós possamos olhar mais seguramente para a obra então trazida no universo, contemplando pelas suas leis físicas e espirituais, pela sua grandiosidade,
alguns dos atributos de Deus permitidos a nós observar. Deus é único. Ele é o Criador de todo o princípio. Deus cria o princípio. Não existe absolutamente nenhum outro Deus ou força que concorra com o Criador. 2. Deus é eterno. Ele é o Criador do tempo. E quando assim se diz, Deus disse, seja luz, Deus separou a luz da escuridão. Dia 1, dizem alguns dos grandes Rahamim, dos grandes sábios da Torá, é a criação do tempo, por um dos ângulos que nós podemos observar o livro de Gênesis. Deus cria o tempo e o espaço. Ele se encontra além do tempo como um todo. Nós encontramos Deus sendo imutável e imaterial. Imaterial porque Deus cria a matéria, essa mutável. Os espíritos, esses perfectíveis, também em processo de depuração. Deus, Ele nos concede a sua posição de onipotente. Todos os espíritos, todas as forças, todas as leis nascem do seu fluido de pensamento divino que dão origem ao universo ou aos multiversos. Deus é soberanamente bom e justo, nos dizem os espíritos e Allan Kardec. Soberanamente bom porque permite a cada um de nós que venhamos, apesar de criados simples e ignorantes, pelo nosso esforço, progredirmos através das múltiplas reencarnações. Nenhum de nós, jamais desamparado pela misericórdia divina, pela providência divina, todos nós chegaremos à exata mesma posição, a condição de plenamente puros. Como intitula Emmanuel o princípio do seu livro, estamos todos a caminho da luz. Estamos todos no processo que garante a justiça e a bondade de Deus. Uma justiça um tanto quanto diferente ainda do âmbito da justiça humana que nós acometemos. Mas o livro de Gênesis também, nos seus primeiros versículos, vai nos dizer: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E Deus viu que a luz era boa e fez a separação. Dia 1. Deus concede o atributo ao homem de transformar treva em luz, a partir do momento em que nós a identificamos. A compreensão e o discernimento do que nós devemos escolher, de como nós devemos viver, isso é dada como uma condição ao homem: discernir, separar, interpretar, observar, e a partir das suas observações, das nossas observações, realizar escolhas. Jesus prossegue com essa ideia por todo o Evangelho. O fermento é bom ou o fermento é ruim? Depende da parábola. Na parábola do fermento, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós encontramos o reino dos céus como fermento. Mas quando nós ouvimos: não sejais como o fermento dos fariseus, em uma representatividade do orgulho, um pouquinho de fermento faz algo, a farinha, parecer muito maior. Ali é ruim. Quando a gente encontra a fome, Jesus dizendo: a fome que eu tenho, vós não tens. É uma fome positiva, a de cumprir a vontade de meu Pai. Quando nós encontramos Jesus demonstrando a fome pelas questões materiais, negatividade, uma escolha equivocada. Jesus dormindo sob o barco no lago de Genezaré. Ele dormia, mas quando seus apóstolos, diante da tempestade, encontram aquela turbulência, imediatamente estava ligado com todos esses. Mas Jacó também dormiu. Lá no Antigo Testamento,
no monte do templo, apoiou sua cabeça em uma pedra e teve um sonho com a escada de Jacó. Mas por outro lado, nós encontramos alguém dormindo e permitindo que seja semeado o joio. O sono é bom ou é ruim? Cabe a nós identificar e escolher entre trevas e escuridão. Nós encontramos a condição de que haverão falsos profetas, mas cabe a cada um de nós discernir sobre o que nos é transmitido, sobre como nós nos comportamos, mas não no sentido de nós segregarmos a treva, mas acolhermos no intento da iluminação, através da luz que Deus desde o princípio traz a condição de ser boa. Nós então entendemos um pouquinho sobre Deus a partir desses primeiros versículos. Nós encontramos um pouquinho sobre as suas leis, porque a luz que é trazida no livro de Gênesis são todas as leis que se manifestam no fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados como peixes ao mar. Como eu disse, por esse ângulo, Mona Lisa me olha. Por outro ângulo, a luz do mundo também é Jesus, que está na condição microcósmica do nosso planeta de orientar. Está muito difícil, gente? Só os que estão acordados, o resto silêncio. Muito difícil? É mais filosófico um pouquinho, né? Mas depois eles explicam. Tá todo mundo entendendo? Se alguém entender tudo, no final eu vou pedir para me explicar. Segundo tópico do livro de Gênesis, nós então chegamos no momento onde é ordenado através dos dias. Dia 1, dia 2, dia 3. No primeiro dia, nós já encontramos o germe de ciência, filosofia e religião. Porque está escrito assim: Deus criou a escuridão e o dia. Já? 10 minutinhos. Eu vou pegar só 50 minutos da sua, Elahá, e 50 da sua, professor Celestino. Nós então encontramos o germe de ciência, filosofia e religião. Como? Foi criada o dia e a noite ao mesmo instante. E os grandes sábios da Torá falaram: como? Só tem uma possibilidade. Para os terraplanistas, uma depressão, um momento grave. A Terra é esférica. Então, de um lado é dia, do outro é noite. Todos esses conhecimentos são trazidos a lume e registrados no livro de Zohar há aproximadamente 2000 anos atrás. O Talmud traz esses ensinamentos escritos no século 3. Nós encontramos os grandes rabinos trazendo a Península Ibérica como sendo um instrumento fundamental para as grandes navegações e para hoje nos encontrarmos reunidos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ciência, filosofia e religião. Mas o livro chega ao seu ápice quando, através dos diferentes dias, como que parafraseando o capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, demonstra que primeiro a Terra se esfria e posterior a isso as mãos augustas do nosso governador planetário, que Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, fica conhecido como a natureza por conta do materialismo, trabalha para que seja então iniciado o processo da vida, primeiro pelas algas, pelos seres unicelulares, e assim caminhando então para os peixes, para os anfíbios, para os répteis, tudo isso, dia 1, dia 2, dia 3, grandes eras de evolução do espírito, ainda não individualizado. O ápice, a criação do homem, quando diferente de todos os outros reinos, que são criados em conjunto, o homem é criado na sua individualidade. Deus sopra na narina dos homens, do homem, um sopro de vida. Deus coloca aquilo que Ele tem no seu íntimo, dentro de cada um de nós.
É a centelha divina. Deus não tem boca, Deus não tem pulmão. Ele está colocando os seus atributos em forma de germen, para que nós possamos desenvolver isso através dos caminhos mais enobrecedores. Quando então o texto de Gênesis fala para nós sobre a natureza, onde Deus cria Adão e depois Eva. Eva é criado da costela, Tselá. Tselá significa a lateral do tabernáculo, aonde está a presença de Deus. Só que os dois se tornam um, sempre trazendo a ideia do futuro, do presente e do passado. Nós flertamos com a nossa consciência divina, o propósito nos tornarmos um, à medida que nós nos desenvolvemos. E André Luiz nos traz essa ideia, quando os espíritos crísticos estão em comunhão indescritível com Deus. Não tiraremos a unicidade de Deus, mas poderemos ser confundidos com o próprio Criador, como muitas religiões compreendem Jesus pela sua fala: eu e o Pai somos um, devido à comunhão e não devido à unicidade. E nós então caminhamos para os desafios. Eu estou dando uma resumida, bem resumidinha. Quando Caim e Abel trazem os problemas da inveja, os problemas do homicídio, os problemas da lei de causa e efeito. Quando Caim, que matou seu irmão Abel, ele precisa caminhar pelo mundo, mesmo tendo transgredido a lei divina, com o nome de Deus sob a sua testa. Todos aqueles que quisessem causar maior mal a ele, veriam a lei divina, mesmo nos processos expiatórios, dizendo que diante da dor, sempre existe a misericórdia divina. E para a gente encerrar, por conta do tempo, Deus cria o homem com o pó dos 4 cantos da terra, demonstrando que somos todos, absolutamente todos iguais diante de Deus. E também nos demonstrando que das posições mais simples que podem existir, Deus sempre trará a sua obra magnânima. O livro de Gênesis termina contando a história de Abraão, Isaac, Jacó e José, os patriarcas que demonstram o processo de redenção da humanidade. Quando Abraão leva o monoteísmo, a transmissão dos seus valores pelo evangelho no lar, pela tradição e pelo culto dentro do seu núcleo familiar. Abraão começa o processo que nós vivemos como espíritas hoje, e Abraão deixa denotado que uma grande aliança deveria ser feita. No caso das tradições judaicas, pela circuncisão aos 99 anos, demonstrando que nunca é tarde para que nós venhamos a realizar um pacto para com Deus. Paulo nos escreve sobre esse pacto na carta aos Romanos, dizendo que a circuncisão ou o pacto deve ser realizado nos corações dos homens, não dizendo que a circuncisão está errada, mas dizendo que o que verdadeiramente impera sobre o espírito é a condição de dedicação à sinceridade que habita nos espíritos. Abraão, quando realiza a circuncisão, sentado na sua tenda, ele estava bastante debilitado, mas ele faz uma prece. Todo aquele que tem o pacto de Deus no seu espírito realiza a prece no pedido: Senhor, que não possa passar um único dia de minha vida sem a caridade, demonstrando a nós espíritas que fora a caridade não há salvação. Quando vem 3 homens viajantes e Abraão os acolhe em sua tenda, o que devemos fazer nós a todos aqueles que procuram a árvore que então se inicia com a primeira revelação? Acolher, abraçar. Ele lava os seus pés, o que nós espíritas
devemos entender: somos servidores do Cristo na terra. Estamos aqui para atender a todos que procuram o Consolador prometido, não em condição de superioridade, mas em condição de misericórdia divina que permite, pelo esquecimento, que hoje nós venhamos assumir o compromisso de nos tornarmos trabalhadores espíritas. Nós nos colocamos na condição de Abraão, da mesma forma que Jesus se despede do mundo, lavando os pés dos seus apóstolos e demonstrando a caridade do perdão no seu último suspiro, que nós não podemos deixar de dizer que o exemplo de Jesus, com a primeira revelação, completando e explicando da forma mais qualificada que a nossa galáxia talvez pudesse observar, os caminhos de como nos tornarmos verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, sempre nos lembrando que dos pântanos mais pútridos nascem os lírios mais belos, como diz Emmanuel, que do pó da terra Deus retirou a obra mais sublime, ainda imperfeita, mas como todos nós consoladoramente ouvimos, estamos a caminho da luz. E assim eu preciso encerrar, tendo tomado só meia hora do seu tempo.